Essa vitamina milagrosa e barata devolveu a força na minha perna mesmo depois dos 70. Se suas pernas estão fracas, se você tem dificuldade para andar, levantar ou manter o equilíbrio, pode ser que esteja faltando uma vitamina poderosa que quase ninguém fala. Hoje você vai descobrir qual é essa vitamina barata que devolveu a força das minhas pernas, mesmo depois dos 70. Lembro bem do dia em que fui levantar da poltrona e quase caí. Era como se as pernas estivessem desligadas. E não era falta de comida, nem de força de vontade. Era uma deficiência silenciosa que eu nunca imaginei ter. Neste vídeo, eu vou te explicar de forma clara e simples qual é essa vitamina, como ela age no corpo e o que você pode fazer a partir de hoje para recuperar a firmeza das suas pernas gastando muito pouco. Mas é importante assistir até o fim. Se você ignorar essa informação ou usar essa vitamina da forma errada, pode acabar piorando os sintomas ou atrasando ainda mais sua recuperação. E já aproveita e me diz aqui nos comentários: de onde você está assistindo esse vídeo? É sempre bom saber até onde as nossas mensagens estão chegando. Você já sentiu que suas pernas parecem não te obedecer mais como antes? Às vezes, é só levantar da cadeira ou caminhar alguns metros e já vem aquela sensação estranha, como se elas fossem ceder a qualquer momento. É como se faltasse firmeza, como se a força estivesse escorrendo aos poucos sem você perceber. Muita gente pensa que isso é normal com a idade, mas nem sempre é só o tempo que enfraquece o corpo. Às vezes, o motivo é bem mais específico e tem solução. Existe uma vitamina que o seu corpo pode estar implorando em silêncio. Uma vitamina essencial que participa do funcionamento dos nervos e dos músculos. Seu nome é vitamina B12. Pouca gente fala sobre ela, mas a verdade é que a deficiência de B12 é muito mais comum do que se imagina, especialmente em pessoas com mais de 60 anos. E quando ela falta, o corpo começa a dar sinais. Mas como esses sinais aparecem devagar, muitos confundem com simples cansaço ou com os efeitos naturais da idade. O grande problema é que a B12 é como um alimento dos nervos. Ela ajuda a manter a comunicação entre o cérebro e os músculos. Quando essa comunicação falha, os movimentos perdem precisão. As pernas podem falhar de repente. Os reflexos diminuem e a firmeza vai embora. O corpo até tenta compensar, mas sem a vitamina certa, a fraqueza avança. Muita gente vive anos com sintomas assim: fraqueza, formigamentos, dificuldade de andar, quedas frequentes. E a explicação quase sempre é a mesma. É a idade chegando. Mas e se não fosse? E se o problema estivesse justamente em uma carência silenciosa que pode ser tratada com orientação e atenção? Em muitos casos, a deficiência de B12 não dá dor, não dá febre, só vai enfraquecendo o corpo dia após dia, até se tornar grave. É como tentar dirigir um carro sem óleo no motor. No começo, ele anda. Mas com o tempo, começa a falhar, a engasgar, até parar de vez. O seu corpo precisa de certos nutrientes para funcionar bem, e a B12 é um dos mais importantes para a sua locomoção, equilíbrio e força muscular. Por isso, antes de aceitar que é só a idade, vale a pena perguntar: será que você não está apenas precisando de um reforço silencioso? Uma ajuda que o corpo pede sem falar? Se suas pernas estão fracas, não ignore. Pode ser o primeiro aviso de algo que ainda dá tempo de corrigir. A vitamina B12 é muito mais do que um simples nutriente. Ela é como um combustível essencial para o funcionamento correto dos nervos. E são os nervos que comandam os músculos. Sem essa conexão funcionando bem, o corpo perde a capacidade de reagir com firmeza e precisão. É como se o comando partisse do cérebro, mas não chegasse ao destino certo. O resultado? Pernas fracas, sensação de dormência, perda de reflexos e até dificuldade para manter o equilíbrio. Essa vitamina participa diretamente da formação da bainha de mielina,
uma camada que envolve e protege os nervos. Quando há deficiência de B12, essa camada se desgasta ou não se forma direito. E é aí que os problemas começam a aparecer. Muita gente começa a sentir formigamentos nas pernas, nos pés, como se houvesse algo vibrando por dentro. Em outros casos, os músculos parecem não obedecer. A pessoa se levanta, mas sente que vai cair. Tenta caminhar, mas tropeça sem razão aparente. Lembro bem da história da Dona Marina, que mora aqui perto. Mulher ativa, fazia tudo em casa, caminhava até a feira sozinha. Mas, de repente, começou a tropeçar com frequência. Sentia tonturas, um leve desequilíbrio ao andar. Achava que era labirintite. Foi ao médico, fez exames. E a surpresa veio com o resultado: deficiência grave de vitamina B12. Começou o tratamento com suplementos indicados pelo médico, e em poucos meses, já se sentia outra pessoa. Voltou a andar com mais firmeza, sem medo de cair. É como tentar acender uma lâmpada com o fio partido. A eletricidade está lá, a energia existe, mas o fio quebrado impede que a luz apareça. No corpo humano, é a mesma coisa. A mente dá o comando, mas sem B12, os nervos falham e o músculo não obedece. É uma desconexão silenciosa que vai se agravando com o tempo, até se tornar perigosa. O mais impressionante é que essa deficiência pode passar despercebida por anos, porque o corpo tenta se adaptar. Ele cria atalhos, faz esforço dobrado. Mas chega uma hora em que ele não consegue mais sustentar essa falha. E quando os sintomas aparecem, é sinal de que a falta já está avançada. Por isso, é tão importante reconhecer os sinais desde cedo. Imagine o seu corpo como uma rede elétrica. Se os fios estiverem inteiros, a luz acende com um toque. Mas se os fios estiverem danificados, a corrente não passa. E a escuridão toma conta. A B12 é o que mantém essa rede funcionando. É o elo entre o cérebro e os músculos. Se ela faltar, tudo começa a falhar. E o pior é que muitos ainda acreditam que isso é apenas sinal da idade. Mas, como vimos no caso da Dona Marina, às vezes é apenas falta de uma vitamina esquecida. Uma vitamina que pode mudar tudo. A deficiência de vitamina B12 não é um incômodo passageiro. Ela é uma condição séria, que pode afetar profundamente a qualidade de vida, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Quando ignorada, não causa apenas fraqueza muscular. Ela interfere diretamente no equilíbrio do corpo, comprometendo os reflexos e aumentando de forma significativa o risco de quedas. E uma queda na terceira idade nunca é um simples tombo. Pode causar fraturas, internações e até perda de autonomia. O mais perigoso é que os sintomas da deficiência de B12 não aparecem de forma brusca. Eles vão surgindo aos poucos. Primeiro, um cansaço estranho. Depois, um leve formigamento nas pernas ou nos pés. Em seguida, a sensação de instabilidade ao andar. É tudo tão sutil que muita gente demora a perceber. E quando percebe, já está deixando de sair de casa, evitando escadas, se apoiando nos móveis para se locomover. É como se a liberdade de ir e vir fosse sendo roubada em silêncio. Esse processo pode ser ainda mais complicado porque os sintomas se confundem com outros problemas comuns na velhice. Dores articulares, tonturas, desequilíbrio. Muitos acreditam que estão apenas envelhecendo, mas na verdade, estão perdendo a energia e o controle dos músculos por falta de uma vitamina que o corpo precisa em pequenas quantidades, mas com regularidade. Ignorar esse sinal do corpo é como conviver com um fio solto dentro de casa. No começo, ele parece inofensivo, mas com o tempo, pode provocar um curto-circuito. Com o corpo é a mesma coisa. Um nervo sem nutrição adequada pode parar de funcionar. Um músculo mal comandado pode falhar na hora de descer uma escada. E uma pequena falha pode resultar em uma grande lesão. O bom é que identificar a deficiência de vitamina B12 não é complicado. Um simples exame de sangue
já pode indicar se os níveis estão baixos. E a boa notícia é que a reposição dessa vitamina costuma ser fácil, segura e eficaz. Com acompanhamento médico ou de um nutricionista, é possível recuperar os níveis adequados e reverter boa parte dos sintomas antes que se tornem irreversíveis. A maioria das pessoas só descobre a falta de B12 quando já está com dificuldades para sair de casa, subir uma calçada ou andar sem apoio. Mas não precisa chegar a esse ponto. A prevenção é o melhor caminho. Basta ouvir o que o corpo está tentando dizer. A fraqueza, o desequilíbrio, o cansaço constante. Todos esses sinais podem ser um pedido de socorro vindo dos seus nervos. E muitas vezes, tudo o que eles precisam é de um pouco mais de atenção e uma dose certa de vitamina. A boa notícia é que a vitamina B12 não é difícil de conseguir. Ela está presente naturalmente em alimentos de origem animal, como carnes, fígado, ovos, leite e derivados. Para muitas pessoas, manter uma alimentação variada e equilibrada já seria suficiente para garantir uma boa reserva dessa vitamina. No entanto, com o passar dos anos, o corpo pode ter mais dificuldade em absorver a B12 dos alimentos. Isso acontece especialmente em quem tem problemas no estômago, toma certos medicamentos ou já passou dos 60 anos. Nesses casos, a suplementação pode ser uma solução simples e acessível. A vitamina B12 pode ser encontrada em cápsulas, comprimidos sublinguais, gotas e também em forma injetável. A escolha do melhor tipo depende do grau da deficiência, da velocidade com que os sintomas apareceram e da resposta do organismo. Por isso, cada caso precisa ser analisado com cuidado. O que funciona para uma pessoa pode não ser o ideal para outra. E aí entra a importância da orientação profissional. Antes de começar a suplementar por conta própria, é essencial fazer um exame de sangue. Ele vai mostrar se os níveis de B12 estão baixos e se é mesmo necessário iniciar a reposição. Muitas vezes, os sintomas de outras condições podem parecer com os da deficiência de B12. Por isso, o diagnóstico correto é o primeiro passo para um tratamento seguro. E o melhor é que esse exame é simples, rápido e feito em qualquer laboratório comum. Outro ponto importante é a dosagem. Existem suplementos com concentrações diferentes, e tomar uma dose inadequada pode não trazer o efeito desejado ou até causar efeitos indesejados. Em alguns casos, o médico pode indicar doses maiores no início, especialmente se os sintomas já estão avançados. Depois, essa dose pode ser ajustada para manutenção, evitando que os níveis voltem a cair. Também é preciso considerar que algumas pessoas têm dificuldade em absorver a B12 pela boca. Nesses casos, o profissional pode indicar a forma injetável, que age de forma mais direta no organismo. E o custo disso tudo não é alto. A maioria das opções é acessível, vendida em farmácias comuns, e muitas vezes o tratamento completo custa menos do que uma ida ao pronto-socorro depois de uma queda. Então fica o convite para uma atitude simples, mas poderosa. Quando foi a última vez que você fez um exame de sangue completo? Um gesto tão pequeno pode evitar problemas grandes. Pode trazer mais firmeza, mais equilíbrio, mais qualidade de vida. E principalmente, pode devolver a confiança de andar com segurança, sem medo, sem limitações. Porque cuidar da sua saúde não precisa ser caro. Precisa ser feito com atenção, com orientação e com carinho. Muitas pessoas seguem direitinho a recomendação de tomar vitamina B12, mas não percebem melhora. Continuam com as pernas fracas, o equilíbrio ruim e o cansaço constante. Em alguns casos, isso acontece porque o corpo não está conseguindo absorver corretamente a vitamina. E o motivo pode estar dentro do armário de remédios. Sim, alguns medicamentos usados no dia a dia, especialmente por pessoas mais velhas, atrapalham a absorção da B12 sem que ninguém perceba. Entre os mais comuns estão os inibidores de ácido do estômago, como o omeprazol e o pantoprazol. Esses remédios são muito usados para tratar gastrite, refluxo e azia. O problema
é que eles reduzem a acidez do estômago. E a vitamina B12 precisa de um ambiente ácido para ser absorvida corretamente. Quando o estômago está menos ácido por muito tempo, o corpo perde a capacidade de extrair a B12 dos alimentos. E mesmo que a pessoa coma carne, ovo, leite ou até tome suplemento, o organismo não consegue aproveitar direito. Outro medicamento que interfere diretamente é a metformina, bastante usada por quem tem diabetes tipo 2. A metformina pode atrapalhar o funcionamento de uma parte do intestino responsável por absorver a B12. Com o uso contínuo, o corpo vai acumulando uma deficiência silenciosa. E o mais preocupante é que muita gente usa a metformina por anos, sem saber que ela pode estar contribuindo para a fraqueza nas pernas, a sensação de formigamento e até a perda de equilíbrio. Remédios que contêm sais de alumínio, como certos antiácidos vendidos sem receita, também podem atrapalhar a absorção da vitamina. São medicamentos que parecem inofensivos, tomados para aliviar o estômago, mas que usados com frequência podem prejudicar o funcionamento do intestino e afetar a absorção de nutrientes importantes, como a B12. É por isso que, mesmo fazendo tudo certo com a alimentação e tomando suplementos, algumas pessoas continuam com sintomas. O corpo não está conseguindo utilizar o que recebe. É como colocar água num balde furado. Não adianta aumentar a quantidade. É preciso tapar o furo primeiro. E o furo, nesse caso, pode ser o efeito colateral de um medicamento tomado todos os dias, muitas vezes sem orientação contínua. Por isso, é fundamental conversar com o médico ou nutricionista e contar todos os medicamentos que está tomando, mesmo aqueles que parecem simples ou que você compra sem receita. Às vezes, apenas ajustar a dose, trocar o tipo de suplemento ou rever o tempo de uso do remédio já faz uma grande diferença. Cada corpo tem suas particularidades, e o tratamento precisa levar isso em conta. Cuidar da saúde na terceira idade não é só tomar mais vitaminas. É entender como o corpo funciona, o que pode estar atrapalhando, e buscar equilíbrio em tudo. Até o remédio que ajuda em uma coisa pode estar prejudicando em outra. E com orientação certa, é possível manter o tratamento que precisa e ainda garantir que seu corpo receba o que precisa para continuar forte, firme e saudável. A maioria das pessoas associa a vitamina B12 à força física, aos músculos e à disposição para as tarefas do dia a dia. Mas o que muitos ainda não sabem é que essa vitamina também tem um papel essencial na saúde mental, especialmente na terceira idade. Quando os níveis de B12 caem, o cérebro também começa a sentir os efeitos, e os sinais podem ser confundidos com problemas emocionais, psicológicos, ou até com doenças neurológicas mais graves. Um dos primeiros sintomas da deficiência de B12 pode ser uma mudança no humor. A pessoa que antes era tranquila começa a se sentir irritada com facilidade. Pequenas situações do cotidiano se tornam motivo de angústia, impaciência ou até tristeza. Em muitos casos, familiares acham que é depressão ou apenas um reflexo do envelhecimento. Mas, por trás desses sintomas, pode estar a falta silenciosa de uma vitamina essencial para o funcionamento do sistema nervoso. A memória também pode ser afetada. Pessoas com deficiência de B12 começam a esquecer compromissos simples, confundem nomes, repetem assuntos e têm dificuldade para se concentrar em conversas ou tarefas. E como esses sintomas surgem aos poucos, é comum que passem despercebidos no início. Muita gente acredita que está ficando esquecida por causa da idade, mas na verdade, o cérebro está funcionando com menos combustível do que precisa. A vitamina B12 participa da produção de neurotransmissores, que são substâncias responsáveis pela comunicação entre as células do cérebro. Quando ela está em falta, essa comunicação se torna mais lenta e confusa. É como se o cérebro tentasse trabalhar com os fios emaranhados, sem sinal claro. Isso pode causar sensação de confusão mental, dificuldade para organizar ideias e até uma sensação constante de cansaço mental.
como se tudo estivesse mais difícil de entender ou processar. Em quadros mais avançados, a deficiência de B12 pode se parecer com doenças como Alzheimer ou outras formas de demência. O idoso pode apresentar desorientação, perder a noção de tempo e espaço, ter alucinações leves ou alterações de personalidade. São sintomas sérios que exigem atenção imediata. E o mais impressionante é que, em alguns casos, essas alterações são reversíveis com o tratamento adequado. Quando a causa é a falta de B12, a reposição correta pode devolver a clareza, o bom humor e até recuperar parte das funções cognitivas perdidas. Por isso, é fundamental ampliar o olhar sobre a vitamina B12. Não basta pensar nela apenas como um reforço para as pernas ou para os músculos. Ela é uma aliada poderosa da mente. É uma guardiã do equilíbrio emocional e da clareza de pensamento. E cuidar dos níveis dessa vitamina pode ser uma atitude simples com efeitos profundos na qualidade de vida de quem já passou dos 60 anos. Se você ou alguém próximo tem apresentado alterações de humor, perda de memória ou confusão mental, vale a pena considerar essa possibilidade. Um simples exame de sangue pode revelar muito mais do que se imagina. E com a orientação certa, é possível recuperar não só a força do corpo, mas também a leveza da mente. Porque envelhecer não precisa significar perder a lucidez. Em muitos casos, basta devolver ao cérebro o que ele tanto precisa para continuar brilhando. A vitamina B12 pode parecer uma coisa só, mas na verdade, ela existe em formas diferentes, e cada uma tem um comportamento distinto dentro do corpo. Por isso, entender as diferenças entre as versões naturais e sintéticas da B12 pode ajudar bastante na hora de escolher o suplemento mais adequado. Nem toda B12 é absorvida da mesma forma, e nem todas as pessoas respondem igual a cada tipo. Nos alimentos de origem animal, como fígado, carne vermelha, ovos e leite, a vitamina B12 aparece na sua forma natural. Essa forma, ao ser ingerida, precisa passar por várias etapas no estômago e no intestino antes de ser aproveitada pelo organismo. Por isso, quem tem problemas digestivos, estomacais ou intestinais pode ter dificuldade em absorver a B12 apenas pela alimentação, mesmo comendo bem. Já nos suplementos, encontramos principalmente duas versões da vitamina, a cianocobalamina e a metilcobalamina. A cianocobalamina é a forma sintética mais comum. Ela é estável, tem baixo custo e é usada há muitos anos com bons resultados. Ao entrar no organismo, essa forma precisa ser convertida em metilcobalamina ou adenosilcobalamina, que são as formas ativas da B12, ou seja, aquelas que o corpo realmente utiliza. Esse processo de conversão é normalmente eficiente, mas pode ser mais lento ou dificultado em pessoas com certas condições de saúde ou idade avançada. A metilcobalamina, por outro lado, já está na forma ativa. Isso significa que o corpo pode usá-la imediatamente, sem precisar transformar. Por isso, essa versão é frequentemente recomendada para pessoas que têm dificuldades de absorção, idosos, pessoas com distúrbios neurológicos ou que já apresentam sintomas mais avançados da deficiência de B12. Em muitos casos, a metilcobalamina é melhor aproveitada pelo sistema nervoso, ajudando com mais rapidez na recuperação de reflexos, equilíbrio e clareza mental. Outra diferença importante é a via de administração. A cianocobalamina costuma ser encontrada em cápsulas, comprimidos e também na forma injetável. Já a metilcobalamina está mais presente em suplementos sublinguais ou injetáveis e pode ter maior eficiência em quem tem problemas gástricos. Algumas pessoas com gastrite crônica, por exemplo, não conseguem absorver bem a cianocobalamina via oral, mas respondem melhor com a metilcobalamina, colocada sob a língua ou aplicada pelo profissional de saúde. Também existem suplementos com hidroxocobalamina e adenosilcobalamina, formas menos comuns, mas que podem ser utilizadas em contextos específicos.
A hidroxicobalamina, por exemplo, tem uma ação mais prolongada no organismo, sendo usada em tratamentos sob prescrição médica, principalmente na Europa. Diante de tantas opções, é fundamental que a escolha do suplemento leve em conta o histórico de saúde, os exames recentes e os sintomas apresentados. O preço também pode variar, mas nem sempre o mais caro é o melhor para você. Em alguns casos, a cianocobalamina funciona muito bem. Em outros, a metilcobalamina pode ser a chave para o corpo finalmente responder ao tratamento. A melhor forma de garantir que a vitamina escolhida realmente vai funcionar é com o acompanhamento de um profissional que conheça o seu caso. Porque suplementar não é só tomar uma cápsula. É cuidar do corpo com inteligência, respeitando suas limitações e necessidades. E quando a forma certa de B12 entra no organismo da maneira correta, os resultados aparecem. A força volta, a mente clareia, e a qualidade de vida melhora visivelmente. Com o passar dos anos, muitas pessoas começam a mudar seus hábitos alimentares. Algumas por orientação médica, outras por escolha pessoal. É comum ver idosos reduzindo o consumo de carne vermelha, optando por uma alimentação mais leve, com foco em legumes, frutas e grãos. Em muitos casos, essa mudança traz benefícios: menos gordura, menos colesterol, digestão mais fácil. Mas também pode abrir espaço para uma carência invisível, que nem sempre é percebida de imediato: a deficiência de vitamina B12. Isso acontece porque a B12 está presente apenas em alimentos de origem animal. Ela não é encontrada naturalmente em frutas, verduras, cereais ou vegetais, mesmo que esses alimentos sejam saudáveis. O corpo humano não consegue produzir essa vitamina sozinho. Ele depende do consumo regular de fontes como carne, ovos, leite, queijos e peixes. Quando essas fontes são cortadas ou reduzidas drasticamente, o organismo começa a gastar suas reservas. E quando essas reservas se esgotam, os sintomas aparecem. Essa situação é ainda mais delicada em idosos. Isso porque, além de muitas vezes consumirem pouca carne, eles também podem ter uma absorção reduzida da B12 no estômago, por causa da menor produção de ácido gástrico. Ou seja, mesmo que comam alguma quantidade de alimento animal, o corpo pode não estar aproveitando direito. Em idosos vegetarianos ou com dietas pobres em proteína animal, o risco de deficiência é ainda maior. Para quem segue uma dieta com baixo consumo de carne ou adota o vegetarianismo, a suplementação de B12 não é apenas recomendada. Ela é necessária. Existem suplementos específicos para esse público, geralmente em gotas, cápsulas ou comprimidos sublinguais, que garantem a reposição adequada da vitamina. Esses suplementos são acessíveis, fáceis de encontrar e seguros quando usados com orientação profissional. Além da suplementação direta, também existem alimentos fortificados com B12, como alguns leites vegetais, cereais matinais e produtos à base de soja. Esses alimentos não contêm B12 naturalmente, mas recebem a adição da vitamina durante o processo de fabricação. São boas opções para incluir no dia a dia, mas sozinhos, muitas vezes não são suficientes para manter os níveis ideais no sangue. Por isso, mesmo em dietas bem planejadas, é essencial acompanhar os níveis de B12 com exames periódicos. Não basta confiar apenas na alimentação. A deficiência pode se instalar de forma silenciosa e causar danos neurológicos, físicos e cognitivos que demoram a ser revertidos. Quando o foco é a prevenção, pequenos cuidados fazem toda a diferença. Adotar uma alimentação baseada em vegetais é uma escolha válida e saudável, mas precisa ser feita com responsabilidade. O segredo está no equilíbrio e na informação. Saber que a B12 é uma vitamina insubstituível e que depende de fontes específicas ajuda a manter o corpo forte, a mente ativa e a vida com mais qualidade em qualquer fase da idade. A saúde não está só no prato, mas também nas escolhas conscientes que fazemos ao longo do tempo. A saúde dos nervos
É um dos pilares da nossa capacidade de movimento, equilíbrio e sensação. Quando os nervos começam a falhar, o corpo responde com sinais que podem ir de um leve formigamento até uma dor intensa e constante. Uma das causas mais silenciosas e evitáveis desses problemas é a deficiência de vitamina B12. Essa carência, quando ignorada, pode evoluir para uma condição chamada neuropatia periférica. A neuropatia periférica acontece quando os nervos que ficam fora do cérebro e da medula espinhal são danificados. São esses nervos que ligam o cérebro ao restante do corpo. Eles carregam sinais que controlam os músculos, que avisam sobre temperatura, pressão, dor e posição. Quando estão saudáveis, permitem que a gente sinta o chão sob os pés, segure objetos com firmeza e caminhe com segurança. Mas quando estão comprometidos, tudo isso começa a falhar. A vitamina B12 é fundamental para manter esses nervos íntegros e funcionando bem. Ela participa da formação da bainha protetora, que envolve cada fibra nervosa. Sem essa proteção, os nervos ficam vulneráveis. Começam a enviar sinais errados ou nem conseguem enviar sinal nenhum. A pessoa pode sentir dormência nos pés, perda de sensibilidade ao toque, dores em queimação ou fisgadas que aparecem mesmo em repouso. Em muitos casos, a sensação é como pisar em agulhas ou caminhar sobre algodão. O mais preocupante é que esses sintomas nem sempre aparecem de uma vez. Eles surgem lentamente, primeiro nos pés e nas pernas. Depois podem subir para as mãos e braços. Aos poucos, a pessoa perde a capacidade de perceber a temperatura da água, de sentir pequenos objetos, ou até de perceber se há um machucado. Isso aumenta o risco de acidentes, infecções e complicações que poderiam ser evitadas com um cuidado simples. A reposição adequada da vitamina B12. A prevenção, nesse caso, é muito mais eficaz do que o tratamento. Quando a deficiência de B12 é detectada no início, é possível reverter boa parte dos sintomas. Mas se a carência persiste por muito tempo, os danos nos nervos podem se tornar permanentes. Por isso, é essencial manter atenção constante, principalmente em pessoas com mais de 60 anos, diabéticos, vegetarianos e quem faz uso prolongado de certos medicamentos. Além do exame de sangue para verificar os níveis de B12, é importante estar atento aos sinais do corpo. Dormência frequente, perda de equilíbrio, queimação nas pernas ou dificuldade para sentir texturas com as mãos não devem ser ignorados. São avisos do sistema nervoso de que algo não vai bem. E muitas vezes, a solução está em uma vitamina simples, acessível e que, quando administrada corretamente, protege os nervos de danos mais sérios. Manter os nervos saudáveis é garantir autonomia, segurança e qualidade de vida. A B12 é um dos principais aliados nessa missão. Cuidar dela hoje é um investimento direto em sua mobilidade, em sua sensibilidade e na sua liberdade de ir e vir sem medo, sem dor e com dignidade. Iniciar a suplementação de vitamina B12 é um passo importante. Mas tão essencial quanto começar é saber acompanhar os efeitos ao longo do tempo. A deficiência de B12 é sorrateira. Pode se instalar aos poucos, desaparecer por um tempo e depois voltar sem aviso. Por isso, o cuidado com essa vitamina deve ser constante, especialmente em pessoas com mais de 60 anos ou com fatores de risco já conhecidos. O primeiro ponto é entender que só o exame de sangue não basta. Ele é importante, claro, mostra os níveis da vitamina circulando no organismo. Mas em muitos casos, os sintomas aparecem mesmo com os resultados dentro da faixa considerada normal. Isso acontece porque o corpo pode ter dificuldade em usar a B12 de forma eficiente, mesmo que os níveis pareçam adequados. Por isso, é fundamental observar também os sinais do corpo no dia a dia. Algumas perguntas simples podem ajudar a perceber se algo está fora do lugar. Você tem sentido formigamentos nas pernas ou pés? Sua força para levantar de uma cadeira diminuiu?
Tem tido dificuldade para lembrar de coisas simples ou para se concentrar? Anda tropeçando com mais frequência? Está mais irritado ou confuso do que o habitual? Esses sinais, mesmo que leves, podem indicar que os nervos não estão recebendo a nutrição necessária. Outra estratégia importante é criar uma rotina de reavaliação a cada 3 ou 6 meses, dependendo da orientação médica. Isso vale tanto para quem já teve deficiência diagnosticada, quanto para quem está em prevenção. Nessa reavaliação, é possível ajustar a dose da suplementação, trocar a forma de administração ou até investigar se outros fatores estão interferindo na absorção da vitamina. É também nesse acompanhamento que se observa se outros hábitos de vida estão ajudando ou atrapalhando. Alimentação, uso contínuo de medicamentos, presença de doenças crônicas e até o funcionamento do estômago e intestino influenciam diretamente na forma como a B12 é absorvida e utilizada. Por isso, o cuidado deve ser completo, olhando o organismo como um todo, e não apenas os números no papel. Manter um diário simples com anotações sobre os sintomas, o tipo de suplemento usado e as mudanças percebidas pode ser uma ferramenta valiosa. Isso ajuda a identificar padrões, a perceber melhoras ou pioras e a conversar com clareza com os profissionais de saúde. Um caderno, uma planilha ou até mesmo uma agenda com observações semanais pode fazer uma grande diferença no acompanhamento a longo prazo. A verdade é que cuidar da B12 é um compromisso que continua mesmo depois da melhora. Porque o corpo envelhece, muda, se adapta, mas nunca deixa de precisar dessa vitamina. O segredo está em manter os olhos abertos, ouvir os sinais do corpo e ajustar o caminho sempre que necessário. Dessa forma, é possível garantir que os benefícios da suplementação durem e que a saúde se mantenha firme com o passar dos anos.